A isenção de impostos é uma das vantagens mais evidentes aos lucros do agronegócio voltado para a exportação. Concentrada em 5 produtos, soja, milho, cana, algodão e proteína animal, a agricultura monopolista vai expandindo suas fronteiras. 2 dos efeitos mais críticos desse processo são a depredação ambiental através do desmatamento e a apropriação de terras antes destinadas à produção de alimentos. O governo Lula deveria manter a política de favorecimento ao agronegócio por conta de seu papel na balança comercial ou adotar um programa mais severo de controle ambiental e econômico, incluindo a cobrança de impostos sobre a exportação. Com a palavra, Juliane Furno. Boa noite, Breno, Ana e Serginho. Veja, essa é uma pergunta muito importante e eu acho que, inclusive, a pergunta é feita já caracterizando um pouco o que é o agronegócio no Brasil. E eu acho que ele não deveria ser assim. Então, eu acho que tem uma diferença entre o favorecimento do agronegócio e os impactos que o tipo de agronegócio que se desenvolve no Brasil tem sobre a natureza e tem sobre a monocultura, sobretudo de commodities que não servem para a alimentação do brasileiro. Então, acho que foi se constituindo, e aí historicamente, desde a colonização, né, para quem quer uma referência mais histórica, o Caio Prado Júnior é quem sintetizou um pouco os elementos aqui da concentração fundiária, monopolista e monocultora no Brasil, um setor que é quase uma economia de enclave, né? O agronegócio, ele é historicamente não produtor de alimentos, né, de consumo de mercadorias e matérias-primas para o mercado interno, e ele é muito nucleado no exterior. Esse tipo de agronegócio, inclusive, é muito arcaico do ponto de vista da sua estrutura produtiva, ele tem graves efeitos na economia brasileira. Esse tipo de agronegócio precisa de uma mudança radical. E isso precisa de Estado, política pública, e isso vai demandar do Lula muito pulso firme. Vai exigir políticas de proteção ambiental, tanto na lei quanto na fiscalização, vai exigir a reversão desse absurdo que é a Lei Candir, né, que desonera de ICMS, como o Breno falou, vários produtos que são os principais produtos de exportação do agronegócio, vai exigir mudança na tributação do imposto sobre terras no Brasil, que é autodeclaratório, é um absurdo. Então, várias mudanças do ponto de vista da forma de arrecadação e também dos impactos que o agronegócio tem para dentro da sociedade brasileira. Então, é a forma como o agronegócio tem avançado para o cultivo, sobretudo de milho e de soja, em detrimento, né, da ocupação de terras que antes eram utilizadas para cultivo de arroz, feijão e alimentos que são, de fato, a base alimentar do povo brasileiro. Isso não quer dizer acabar com o agronegócio. Isso quer dizer regular para que o agronegócio ele tenha um papel na sociedade brasileira, que sirva, inclusive, para que as divisas do agronegócio, que são muito importantes para um país dependente, sirva para diversificar a estrutura industrial do país, porque a gente precisa acessar a moeda estrangeira, que esse agronegócio seja mais modernizado, ou seja, para que ele tenha o mesmo nível de produção, degradando menos o meio ambiente, leia-se avançando menos sobre a fronteira agrícola, tendo mais produtividade e menos expansão territorial, e que ele seja muito menos intensivo em degradação ambiental. Isso, né, através de muita política pública, fiscalização e normas do Estado. Então, não é acabar com o agronegócio. O agronegócio tem um papel importante, mas a gente precisa equacionar, sobretudo com a agricultura familiar, com reforma agrária, um outro tipo de produção agrícola, essa sim vinculada, sobretudo, à pequena propriedade, à agricultura familiar e agroecológica, que essa é a que fornece comida, e a gente agora, sobretudo, precisa de comida. Então, não é acabar com o agronegócio, mas é reduzir o seu elemento degradante e reduzir a sua forma de enclave, que é essa que serve para extrair muita coisa e ter pouco retorno, principalmente fiscal, na sociedade. Com a palavra, Sérgio Amadeu. Olha, eu acho que nós não temos mais condição de continuar privilegiando esse tipo de agricultura extensiva,
de agricultura que faz o país se tornar um país completamente degradador ambiental. E o problema é que é uma agricultura que tem uma alta produtividade, é uma monocultura. Eles têm, inclusive, um impacto socioambiental extremamente danoso. E eles usam não só essa estrutura tributária completamente injusta, como também usa recursos de pesquisa importantes da Embrapa. A Embrapa que pode ter uma condução para que a gente possa fazer agroecologia, que a gente possa ocupar terras de maneira menos degradante, mas a Embrapa ela trabalha especificamente para esse tipo de alta produtividade de monocultura e de proteína animal. O problema é que isso é a maldição dos bens primários. Nós não vamos chegar muito longe se o governo Lula insistir em achar que isso não tem nenhum problema. Tem um mega problema. E, se você for ver, nós deveríamos estar discutindo qual é a estratégia brasileira de condução de uma nova indústria ou de recuperação do que foi a Embraer, por exemplo. A Embraer já teve entre os 3 primeiros produtos, os aviões, entre os 3 primeiros produtos de exportação brasileiro. É um produto sofisticado, é importante, mas não, a gente fica naquela ideia de que não se pode aplicar dinheiro na Embraer, que o Estado não pode fazer negócios como a NASA faz com a Boeing. Então, nós temos uma política que é insustentável a longo prazo. E eu acho que é preciso apostar em serviços de alta tecnologia e em um resgate de uma indústria que o jargão chama de indústria 4.0. Qual o carro-chefe dessa indústria no Brasil? A Embraer. Tem só a Embraer? Não tem. Tem outras mega empresas e que tem também a necessidade de novos arranjos produtivos. Por quê? Se nós continuarmos privilegiando essa agricultura de alto impacto degradador e essa agricultura que o BNDES coloca dinheiro e essas empresas depois, como o próprio JBS, se muda para fora do Brasil, isso é um absurdo. Isso é uma coisa que é insustentável a médio prazo. Bom, o problema qual que é? Aí eu termino. Qual que é o problema? O problema são as alianças políticas. O problema são as questões que estão rodando ou rondando a montagem desse novo governo e a organização de políticas públicas. Aí é que está o pepino. Nós caímos na política. Ana Prestes com a palavra. Então, eu ia comentar justamente isso que o Serginho terminou falando, a política. Tudo vai depender de como vai ficar esse Congresso, a relação com esse Congresso, gente. Principalmente o Senado, assim, muito forte, o agro no Senado. Inclusive, no governo Bolsonaro, eles foram bem fortes, no sentido até de derrubar ministro do governo Bolsonaro quando foi problema para eles. O Ernesto Araújo, quando caiu, foi muito pelo setor do agro no Senado, porque estava começando a prejudicar as maluquices do Ernesto Araújo, estavam começando a prejudicar o setor. Que é o setor hoje, não à toa, a imagem que se tem está vinculada a desmatamento, está vinculado a essa terra sem lei que virou principalmente o norte, né, e no Brasil, está vinculado a financiamento de golpismo, financiamento da antidemocracia, está vinculado a tudo pior. O Brasil é um país tão esquizofrênico em algumas coisas que ano passado, cobrindo a COP de Glasgow, o maior setor lá representado do Brasil era do agro. Inclusive, o stand do Brasil era o povo do agro. Foi uma das eventos internacionais em que a gente teve mais dificuldade, brasileiros tiveram mais dificuldade de chegar com os movimentos sociais, com as entidades,
E aqueles que são os maiores destruidores, digamos assim, de qualquer perspectiva de uma economia, um desenvolvimento sustentável no Brasil, com respeito ao meio ambiente e aos campos climáticos, justamente o agro. Então, não vai ser fácil, como muitas coisas nesse governo não vão ser fáceis. Então, vai ser muito difícil acabar com essa dependência que aí ela é histórica, ela remonta mesmo à nossa primarização, né, desde sempre, que a Ju falou bastante aqui sobre isso. Vai ser difícil porque eles são fortes no Congresso, eles têm uma representação social, e eles têm muita gente na mão, né, também, pelo volume de recursos que eles têm.